O Superior Tribunal Militar começou a analisar se pode tirar as estrelas e as patentes dos militares condenados pela trama golpista. Pois é, isso mesmo. O Ministério Público Militar entrou em campo e já está enviando as representações. O objetivo é declarar que esses oficiais são indignos de permanecer no oficialato das Forças Armadas. É bom lembrar, claro, né, para você que está nos acompanhando, que ninguém vai discutir novamente provas ou quem fez o que na tentativa de golpe. O Supremo já bateu esse martelo sobre as prisões. O que está em jogo aqui é outra coisa, Cília. Exatamente. O que os ministros militares vão decidir agora é uma questão de ética, é o chamado Tribunal de Honra. Basicamente, eles vão responder: uma pessoa condenada por tentar derrubar o governo ainda tem condição moral de ser um oficial do Exército? Se a corte decidir pelo não, a consequência é pesada. Perda do posto, da patente e a expulsão dos quadros. Aí entra a parte financeira, que é um capítulo à parte nessa história. Pois é, André, existe aquela regra antiga, né, de morte ficta, em que a família continua recebendo a pensão como se o militar tivesse morrido. Mas o Tribunal de Contas já está sinalizando que quer cortar esse benefício também, viu? E a lista é longa e de peso, né, gente? Incluindo o capitão reformado, Jair Bolsonaro, e generais de 4 estrelas, como Braga Neto, Augusto Heleno. Nunca antes na história do nosso país, o STM teve que julgar gente dessa hierarquia por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Vamos ver na tela os militares, alguns deles, né, que foram condenados pela trama e que estão sujeitos a essa expulsão. A gente tem ali da esquerda para a direita os militares julgados no STM. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, que aparece ali do lado direito. A gente tem Almir Garnier Santos, que é ex-comandante da Marinha do Brasil, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Pública e Segurança Institucional da Presidência. A gente tem Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e logo ao lado Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e que se candidatou à reeleição quando Bolsonaro perdeu ali para o atual presidente da República. Todos esses, né, já estão cumprindo pena, condenados, inclusive o próprio Jair Bolsonaro, que está preso. Pois é, quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto direto de Brasília é Luciane Landim. O que é que você tem para a gente, Lu? Olha, Cília, vamos explicar para quem nos acompanha como que funciona esse processo a partir de agora no Superior Tribunal Militar, nessa corte que julga casos militares aqui em Brasília. Lembrando que essas novas representações, elas nasceram dessa condenação por tentativa de golpe de Estado contra esses 5 militares, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Condenação que foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, uma outra corte superior também do Judiciário. Mas hoje, então, foram sorteados os relatores dessas representações, os relatores principais e os relatores revisores. E essa dupla, ela é sempre formada por um militar e por um civil, um ministro que atua no STM, mas que ele é civil, ele vem por uma indicação como civil. E a partir de agora, a gente entra na etapa de elaboração dos votos. O relator principal, ele faz todo esse voto dele, colocando os argumentos ali. Cada representado tem um relator principal e um relator revisor, então cada caso é tratado individualmente, só que não tem prazo para que esse relator principal apresente o voto dele ali com os argumentos. A presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, se comprometeu hoje em uma coletiva de imprensa aqui em Brasília a pautar esses casos assim que esses votos forem disponibilizados pelos ministros, mas não há um prazo para que eles façam isso. Então, não tem como a gente prever, por exemplo, quando uma decisão vai sair do STM em razão dessas representações que foram feitas no dia de hoje. Depois do voto do relator, entra então uma posição do relator revisor. Ele pode ou endossar o voto do relator principal ou abrir uma discordância protocolando um novo documento. A partir daí começa a fase de julgamento pelos ministros que
compõem o STM. Se a decisão for pela perda da patente desses militares que são alvo, esse processo segue para o comando da força que ele representa, da força que ele tem alguma patente ali, e essa força precisa abrir um processo administrativo para cumprir essa decisão, essa condenação. Então, essa força ela não pode reverter o resultado, por exemplo, do STM. Esse processo ele funciona ali somente para que essa decisão seja cumprida internamente. É isso que a gente vai observar então aqui em Brasília. Não há uma perspectiva, por exemplo, de que esse resultado saia nas próximas semanas. Pode ficar um pouco mais longo nos próximos meses, mas reforçando essa palavra da presidente do STM de que não há um prazo determinado para que os relatores apresentem esses votos e para que essas decisões sobre essas representações elas sejam emitidas. Pois é, né? Enquanto a gente vai acompanhando lá as imagens, né, dos condenados já, do pessoal militar condenado, tá aí o general Heleno, né, condenado a mais de 20 anos de prisão pela tentativa de golpe. A gente lembra que está na Constituição Federal que qualquer militar que seja condenado por crime a mais de 2 anos de prisão, automaticamente ele perde a patente. Isso está na Constituição, é uma determinação no nosso país. Qualquer que for condenado a mais de 2 anos de prisão, perde a patente. No caso do Cid, né, que foi o delator aí que conseguiu, Mauro Cid, conseguiu fazer essa delação, ele conseguiu o que ele pediu ali para não ser condenado a mais de 2 anos de prisão, exatamente para não perder a patente. Nesse caso, se o Tribunal Militar tomar uma decisão diferente do que diz a Constituição, a gente tem uma briga feia aí pela frente. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer e quais vão ser essas decisões. E muita gente está se perguntando nesse momento se esse julgamento pode alterar os locais onde eles já estão presos. No caso do Heleno, já conseguiu a prisão domiciliar por causa de um Alzheimer já detectado pela equipe médica que foi designada pelo STF para fazer lá um exame, para descobrir se exatamente ele estava com aquele problema. Foi detectado que sim, ele está com esse problema. No caso dos outros, a questão muito aí fica em torno do que diz respeito à importância, entre aspas, digamos assim, da pessoa que está presa. No caso do ex-presidente da República, naturalmente ele não vai ser colocado depois, se ele perder a patente, junto com outras pessoas. Ele tem informações do país, ele tem, inclusive pode ter desafetos dentro de uma cadeia, assim como os outros. Pessoas que vêm de altas patentes do Exército Brasileiro tem uma longa trajetória dentro do Exército Brasileiro e por isso, naturalmente, também precisam ficar em locais separados, não apenas pela segurança deles, que ficam sob a cautela, sob a guarda do Estado brasileiro, mas também sobre o nível de informações que essas pessoas podem ter e que precisam ser resguardadas. Cira Cacheta.